Olá, queridos. A palavra de Deus para você hoje é: não temas. Você já deve ter lido o livro de Jó, ou já ouviu falar sobre Jó, não é mesmo? Jó era esse tipo cheio de fé, que tinha uma família legal, que tinha uma vida boa, tinha dinheiro, né? Ele era bem de vida, mas ele era um cara que amava Deus, ele tinha temor ao Senhor. Inclusive, Jó conta a história que quando os filhos se reuniam e acabava uma festa, Jó ia sempre sacrificar ao Senhor. Ele sempre estava no altar de Deus, pedindo perdão por qualquer coisa que aqueles filhos tivessem feito e que tivessem magoado ao Senhor. Bom, nós vemos aqui na palavra que Satanás, o nosso acusador, chegou diante de Deus para falar: é claro que esse cara aí só tem para te agradar e te agradecer. Você deu tudo para ele. Você deu dinheiro, você deu saúde, você deu uma família. E Deus permitiu que Jó fosse tocado para que o inimigo visse o quanto aquele homem era um homem fiel a Deus. Bom, parece uma história meio assim confusa e meio difícil de entender, não é verdade? Porque se você pensar, por que será que Deus permitiu Jó perder até os filhos? Mas nós sabemos aqui, pelo descrever dessa palavra, que não houve nenhum momento que Jó murmurasse contra Deus. Mas algo ainda mais profundo, que hoje eu quero falar para você sobre essa passagem, ou seja, sobre o livro de Jó, toda a história. E se você não leu ainda, eu te convido a ler, porque é muito interessante. É o diálogo entre o bem e o mal. A gente vê uma pessoa, um ser humano, chegar numa condição miserável de ter perdido tudo, mas não perder a fé. É a história de um homem que sempre fez o bem para todo mundo, sempre ajudou a todo mundo, mas os amigos se voltam contra, ou perde os amigos porque não tem mais uma condição financeira como tinha antes. E no fim da história, nós vemos que Jó ainda tem que orar para abençoar esses amigos, ou seja, liberar perdão. E nós que conhecemos o fim da história sabemos que ele viveu ainda muitos anos depois dessa enfermidade, foi curado e ainda teve retribuição, ou seja, ele ainda recebeu de volta tudo aquilo que ele perdeu muitas vezes mais. Até em números de filhos ele teve mais. Então, essa história nos ensina algo essa noite. Pode ser até que você já tenha vivido uma situação semelhante, onde quando você tinha muito, você era cercado de amigos. No dia que você perdeu a situação financeira, o que acontece? Os amigos somem, ou os amigos te culpam, ou os amigos te acusam. Mas o que me prende a atenção nesse livro de Jó está em Jó 3, no versículo 25. Quando ele estava amargurado, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Presta atenção aqui. Jó não murmurou contra Deus, porque ele chegou a falar: nu eu vim ao mundo, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou deixar o mundo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que mais prova de fidelidade do que essa? E aí nós vemos que ele cai em si e ele entende, como está no versículo 25, aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. E hoje eu quero falar para você sobre esse versículo, essa situação de onde a gente coloca mais energia na coisa negativa e mais temor nas coisas que a gente deveria entregar para Deus e confiar, do que realmente a gente ter um lado de confiança e um lado positivo. O que eu mais temo me acontece. Olha, psicologicamente e na ciência já ficou claro que a tua mente produz
certas vibrações de energia. Eu não estou falando aqui de energia astral, essas coisas não. Mas existe uma química dentro do cérebro do ser humano. E essa química, ela vai te levar ou para você conquistar coisas, ou para você perder coisas. Se você é uma pessoa que é mais pro lado negativo, inclusive tem uma expressão aqui na América que fala: o que você é? Half full ou half empty? Ou seja, um copo na metade tá metade vazio ou ele tá metade cheio? Pega um copo de água e bota na metade. Para você, aquela metade é vazia ou metade cheia? Porque a pessoa negativa vai falar: ai, já tá na metade, já tá quase acabando. O cara positivo vai falar: tá na metade, eu ainda tenho mais um tanto. Então, é a maneira como o teu cérebro, ele arquiteta as coisas ou ele até mesmo digere as coisas. E essa química, ela traz um peso, ela traz um sentimento estranho no corpo da gente. E parece que atrai coisa ruim mesmo. E se você prestar atenção nesse versículo, e isso é um princípio espiritual que eu quero te ensinar hoje, toda vez que você pensa que alguma coisa ruim vai acontecer, acontece. Jó era um homem medroso. Ele tinha medo dos filhos pecarem contra Deus e ele estava correndo lá santificando pelos filhos. Quando na verdade, cada um tem que cuidar da sua vida espiritual. Não é verdade? Jó pensava: eu vou matar uma ovelha aqui para trazer um sacrifício a Deus. Eu vou santificar ali para consagrar a Deus. E o que acontece com tudo isso é que o Senhor permitiu que Jó passasse por um estado na vida dele que ele não tinha nenhuma ovelha para sacrificar mais. E ele não tinha nenhum filho mais para pedir perdão ao Senhor. E em nome de Jesus, nós não queremos chegar nesse ponto. Nós não queremos perder tudo para entender que tudo vem das mãos de Deus, até os filhos. E Ele toma na hora que Ele quiser. Então, nesse contexto dessa palavra de hoje, o Senhor Deus fala ao teu coração: pare de gastar suas energias no não ao invés do sim. Porque parece que é a lei da gravidade. É muito mais fácil você falar não do que você falar sim. É mais fácil quando alguém chega para você e fala: e aí, tudo bem? Você fala: mais ou menos, né? Não consegue falar: tá, tudo bem. Pelo contrário, a gente teme falar que está bem e a pessoa achar que você não precisa de nada. Isso é um espírito de autocomiseração que existe na gente, que nós temos que repreender. Isso não é de Deus. O inimigo coloca esse espírito para que você ache que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém batendo no teu ombro e falando: coitadinho, que vida, né? Preciso ajudar. Você quer uma oração? Oh, você precisa de alguma coisa? Parece que a gente quer chamar atenção para nós. Mas o Senhor Jesus falou que o fardo dele é muito mais suave. Por que carregar o nosso que é pesado? Enquanto ele tem paz, ele tem vida, ele tem fontes de águas vivas para nos dar. E nós vemos aqui no decorrer dessa história de Jó que os amigos dele, ele tinha 3 amigos, que para ter amigo como aquele é melhor você não ter ninguém, né, meu irmão? Tem amigo que é pior do que inimigo, né? Então é melhor você não ter ninguém. Mas ele tinha esses 3 que chegaram perto dele, que falaram com ele, palavras tão lindas, Jó. E começaram a filosofar. Por que, Jó, você está vivendo essa situação? E começaram a acusar Jó, dizendo: você, culpa é sua, você pecou. Porque na mentalidade do carnal, o pecado gera doença. A doença é fruto do pecado. E hoje nós vemos muitos conselheiros que chegam perto da gente
para falar, mas também, né? Você está vivendo isso porque também, né? E acusam. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 4:4 nos diz que Jesus veio para trazer sobre nós abundante graça. E ali, continuando nessa passagem, você vai ver que existe uma coisa chamada ministério da morte. E ela vem através do ministério da acusação. Pessoas que acusam os outros, que colocam o cabresco, o jugo, dizendo você é pecador, apontando o dedo e acusando e mostrando o erro. Enquanto o Senhor Jesus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. E a graça dele é abundante, queridos. E a graça dele é o ministério da vida. O que você prefere hoje viver? Debaixo do ministério da acusação, aonde você vai ficar debaixo de palavras, de tacão de homens, de palavras pesadas, ou do ministério da vida, aonde você encontra na palavra de Deus fonte de vida para você. Jó aprendeu as duras penas que o medo não traz resultado positivo para ele. E no fim dessa palavra, no fim do livro de Jó, nós vemos ele declarar que o Senhor sabe tudo. Veja bem, bem tudo eu sei, que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Na verdade, eu falei daquilo que eu não sabia que existia, eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mudou a sorte de Jó, o Senhor, quando ele orava pelos seus amigos, quando ele entendeu que o medo produz tormento e que o verdadeiro amor lança fora o medo e que aqueles amigos dele não eram boca de Deus para a vida dele. Ele se posicionou, mesmo com chagas no corpo dele, mesmo com dor, ele ainda não tinha sido curado, mesmo com toda aquela situação acontecendo, ele se posicionou e disse, bem tudo sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu não te conhecia, Pai, eu conhecia o lado religioso, eu conheci o que a religião me ensinou, eu não te conhecia, meu Deus, como o Senhor é Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, Deus de graça e de bondade, Deus que nos ama tudo, que tira o medo, que enfrenta com você a dor e que te faz mais que vencedor. Por isso eu quero te dizer nessa noite, ou nesse dia, a hora que for que você esteja ouvindo essa mensagem, não tema mais, não temas, esteja confiante naquele que fez a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não ouça vozes estranhas ou acusação do inimigo na tua vida. O Senhor te ama. Ele está cuidando dos seus, Ele está cuidando da sua vida e Ele tem um futuro de glória para você. Mudou a sorte de Jó, o Senhor, e o fez muitas vezes mais rico, muito mais filhos. Ele depois teve 10 filhos e filhas, e cada uma mais linda que a outra. E o Senhor ainda tem tempos de vitória para te dar. Deus te abençoe, que essa palavra toque teu coração e que você viva a promessa do Senhor de benção e não aceite mais viver debaixo do espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de poder e de moderação. Deus te abençoe.